Claro, o Flamengo tem o melhor elenco do país, principalmente da América do Sul, mas está sabendo usufruir desse elenco. Acho que tem um mérito aí muito grande do treinador, o Tite. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. São 7 jogos desde que perdeu os jogadores para a Copa América. O que faz durante a Copa América é notável, né? E para quem não viu o jogo, vê o placar 4-2, não conta a história. Né? Não era um jogo para 2 gols de diferença. Né? Para mais, o jogo era um jogo para mais. Né? Isso ficou bem claro ali. Salve, salve, nação! Que jogaço! Que humilhação, que goleada histórica! Primeiro confronto na Arena MRV, galera, e o Flamengo amassou! Isso mesmo, o Mengão amassou, ó. Não tomou conhecimento do Galo. Cadê o Galo forte, Vingador? A galera da ESPN tá louquinha. Vamos ver o que o Linha de Passe falou dessa partida, dessa humilhação, esse passeio por 4-2 diante do Galo na Arena MRV, galera. Bora pro vídeo. Jogou com 4-1 ainda e o Flamengo em cima o tempo todo, pressionando a saída de bola do Atlético Mineiro, não dando espaço, tentando o 5º gol. Impressionante o que o Flamengo fez hoje na Arena MRV. É destaque do programa de hoje. Daqui a pouco tem a coletiva do Tite. A gente vai ouvir as desculpas também do Milito depois desse problema grave que o Flamengo tem no seu sistema. Do Flamengo não, o Atlético Mineiro tem no seu sistema defensivo. Paulo Calçade, impressionante o desempenho do Flamengo. Sangue nos olhos o jogo todo. Tudo bem, Calçade? Olá, William. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Sim, você olhar para aquilo que pode acontecer no futebol brasileiro e garantir, vai acontecer isso, vai dar certo, vai dar errado, tal, é um exercício bem maluco de fazer, porque você não sabe, né? Então, a gente olhando este Flamengo, a gente só tinha uma certeza. Todos os times brasileiros com jogadores na Copa América seriam prejudicados. Claro. Com 1, com 2, com 3, com 5, prejudica. Se o jogador é convocado, é porque ele saiu de onde ele deveria estar e vai para uma competição paralela ao Campeonato Brasileiro e prejudica. Tá bom. O Flamengo saberia que seria um dos mais prejudicados. O meio de campo do Flamengo foi embora. Voltou o Pulgar agora, né? E entrou no segundo tempo. Mas o meio de campo foi embora. Isso mexe demais na estrutura do Flamengo. Então, quando o Flamengo tiver todos os jogadores à disposição, manter-se competitivo na ponta, ou ali, disputando ainda o título, pode ser o primeiro, o segundo, no caso é o primeiro, seria muito importante para devolver aquele time que a gente sabe que é o titular a possibilidade de disputar o título. O que acontece? Aquilo que a gente não contava, porque é a realidade que mostra agora depois de vários jogos. O Flamengo se tornou, diante desses problemas, muito competitivo, porque ali cada um percebeu o que tinha... A sua importância, claro. O que tinha que fazer. O Tite usou jogadores que normalmente ficariam no banco de reservas, entrariam no segundo tempo. Por exemplo, o Gerson, talvez seja a fase do Gerson mais competitiva, quando eu falo do ponto de vista sem a bola, de perder a bola e volta. Viu quantas vezes ele voltou hoje? Muita coisa. Aparecia então, na área do Flamengo Gerson, toda hora. O Luiz Araújo jogando por dentro, essa é a novidade do Tite, ele não está na beirada, ele está por dentro, o Gerson faz esse lado direito, na verdade é um movimento para dentro para deixar o Wesley passar. Então, o Flamengo se ajustou do jeito que poderia se ajustar. E hoje ainda é uma necessidade, teve que deixar o Pedro no banco, porque você vai repetindo escalação, alguns principais que os times não tiram, chega uma hora que a chance de lesão do jogador é enorme. Então, assim, o resultado é magnífico diante de um Galo que tem problemas. A gente vai falar muito do Galo também, que é o desajuste do Galo em função de, por exemplo, incrível, né? A saída do Arana mexe no Scarpa, no posicionamento do Scarpa. Totalmente. Mexe no jogo do Scarpa Galo muito mal de e novo. na ideia do Milito que funcionava. O Galo não conseguiu se resolver como o Flamengo resolveu essa parada durante a Copa América. Vamos falar muito disso hoje, mas é uma bela rodada do Brasileirão. Bela rodada. Agora, Breiler, em cima desse trabalho, nesse período, né, de Copa América aí no Flamengo, então aí nós temos, claro, o Flamengo tem o melhor elenco do país, possivelmente da América do Sul, mas está sabendo usufruir desse elenco. Acho que tem um mérito aí muito grande do treinador, o Tite, de conseguir
mesmo com esses desajustes, esses desarranjos promovidos, porque não é. Futebol não é assim, não é simplesmente vou trocar uma peça aqui por outra aqui, vai dar tudo certo e vai encaixar ali, pronto, é trocar 6 por meia dúzia. Não é assim. Muda a característica, como a gente tem visto nesse próprio Flamengo. Então, acho que tem muito mérito ali desse trabalho do Tite. Sim. E é possivelmente ali ao lado do Abel, que o Palmeiras também tem uma bela campanha nesse período de Copa América, mas o Flamengo com mais desfalques, talvez o melhor trabalho nesse período aí no futebol brasileiro, né? Quem conseguiu se virar melhor, né? Exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. O que o Flamengo faz é algo sublime, porque muita gente pode tentar menosprezar essa sequência de jogos pelo fato do Flamengo ter o elenco mais caro da América do Sul. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. São 7 jogos desde que perdeu os jogadores para a Copa América, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 pontos em 21. Líder, melhor ataque e artilheiro do campeonato. Então, essa é uma sequência que mostra uma coisa que é fora da curva, é espetacular, porque conseguir superar e amortecer desfalques tão pesados, jogadores de seleção como o Flamengo está fazendo, e com esse nível de jogo, é algo para se exaltar, algo extraordinário que o Tite tem mérito, sim, por recuperar alguns jogadores. O Atlético do Milito, a gente viu como foi esfacelado, o trabalho esfarelando por causa desses desfalques, o que é normal, é o esperado, que um trabalho decaia com tantas perdas. E como a gente está vendo no Internacional, qualquer time vai sentir desfalques desse tamanho, como o de um De La Cruz, que foi contratado para ser uma das referências do time. Mas o Flamengo soube se adaptar de tal forma que hoje a gente enxerga o Flamengo, nesse período que deveria ser difícil, não só batendo na liderança, mas ganhando profundidade de elenco. Wesley voltou a jogar bem, Luiz Araújo voltou a jogar bem, chegando a 4 assistências nesse período. Gerson é a principal, chamou mesmo a responsabilidade diante desses desfalques. Então é um Flamengo que ganha força, ganha musculatura e principalmente mais opções confiantes. O Carlinhos mesmo estava desacreditado ali, sendo pouco usado no elenco, é acionado, marca um gol, até uma atuação um pouco mais discreta, mas fez o papel dele. Fez o dele, é. Então a espiral positiva realmente chegou no Flamengo. E esse Flamengo passa muita confiança, mesmo prejudicado, bastante prejudicado pela Copa América. Outra vitória importantíssima fora de casa do São Paulo diante do Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo também. São Paulo emendando 3 vitórias seguidas e já está no G4 do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo conseguiu se recuperar bem. Agora, Bertozzi, assim, acho que é inadmissível, mesmo com os desfalques, sabendo mesmo das dificuldades, essas atuações do Atlético Mineiro. 4-2 não é uma goleada, porque é uma diferença de 2 gols, mas você tomou 4 gols em casa, você tinha tomado 4 do Palmeiras, tomou 4 do Vitória, que está brigando contra o rebaixamento, e um Atlético que não vence em casa desde abril. Acho que assim, mesmo levando em consideração as dificuldades, é inadmissível atuar da forma que o Atlético está atuando, né, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro, assim, é importante destacar que, como os companheiros já falaram, mas reforçando, o que o Flamengo faz durante a Copa América é notável, né? E para quem não viu o jogo, ver o placar 4-2, não conta a história, né? Não era um jogo para 2 gols de diferença, né? Para mais, sim. Era um jogo para mais, né? Isso ficou bem claro ali. O que o Tite conseguiu fazer com as peças que ele tem ele criou uma versão 2 do Flamengo, que não tem muito a ver com o Flamengo original, porque esse é um time mais vertical, esse é um time que acelera mais, esse é um time que às vezes gosta de ser pressionado, porque justamente consegue achar esse primeiro passe. Se você quer ver um gol que resume esse Flamengo atual, é o segundo gol do jogo de hoje, né? O gol do Carlinhos, que a bola vai lá no goleiro, sai de pé em pé e de repente tem um passe vertical, acelera. Todo mundo toca na bola, todo mundo praticamente toca na bola e sai o gol. Então tem muito mérito nisso. E do lado do Atlético, com menos opção, sim, porque algumas coisas que foram prometidas ao Milito lá atrás, inclusive quando ele foi contratado, tal jogador não vai sair. Mentira, né? O Atlético se desfez de alguns jogadores e hoje está precário em termos de elenco, até a janela reabrir agora, quando vão chegar jogadores. Mas talvez o que ele pudesse ter feito e não quis fazer, ou achou que não era necessário, era
não dá para jogar desse jeito se você não tem os... Não dá para você fazer uma peça de teatro com intérpretes de comédia se você está fazendo uma peça de drama. Sim. Então, assim, eu acho que ele poderia, já a partir do jogo do Palmeiras, ter pensado numa maneira talvez um pouco mais cautelosa, um pouco mais conservadora, né? Por mais que ele não acredite nisso como filosofia de jogo, como uma questão emergencial. Tentou com Otávio e Paulo Vitor hoje estancar um pouco, mas não funcionou. Não funcionou, até porque o próprio Flamengo, depois que ele tem 2-0, fica com a bola aí. Foi. Então, o número de posse de bola no primeiro tempo do Atlético era isso, assim. Fica tocando a bola, se você quiser vir, vem, porque eu vou te pegar em transição de novo. Então, foram números de posse até bastante enganosos no primeiro tempo, né? E aí, quando consegue finalmente o gol do 3-1, tem a expulsão do Rômulo, Sim. que é uma expulsão que sirva no mínimo de aprendizado para ele, que é um jovem muito promissor, mas entrar daquele jeito no meio de campo, já amarelado, assim. E por mais que o Atlético não tivesse jogado bem, tinha acabado de fazer o primeiro gol, trouxe um pouco do ambiente do estádio de volta, e ali o jogo acabou ali, né? Não é que o jogo acabou no quarto gol. O quarto gol só sentenciou o Atlético tomando 4 mais uma vez, mas o jogo acabou ali praticamente na expulsão. E claro que agora vai acabar a Copa América, mas hoje o Atlético passou um recado para o Flamengo, que é: o meu campeonato é diferente do seu. O seu é campeonato de título. O meu, cara, é o campeonato de sobreviver aqui e pensar nas Copas. O Atlético de hoje é bem diferente do Atlético que vai jogar as oitavas da Libertadores, a Copa do Brasil, porque agora vai poder usar. Os jogadores que estão chegando, né? Principalmente o Bernard, que acho que vai ser uma peça muito importante. O Lianco, porque faltam zagueiros. Né? A volta do Arana vai ser importante também. A gente não sabe se vai ser semana que vem ou na outra, né? Sim, Os reforços que o Atlético pode contar entre Copa América Brasil e Uruguai. Aliás, é um jogo que muita gente vai observar com atenção, né? Tem muita gente torcendo para o Brasil como nunca antes torceu na vida. São relevantes. Sim. São caras que podem ser titulares. Assim, o Arana saiu titular, o Lianco também. Lianco tá chegando. E o Bernard também está chegando. Se criar uma situação favorável. Bernard com Paulinho, com Hulk. Né? Só uma coisa aqui, né? O Galo, daqui a pouco até vou fazer essa pergunta pro pessoal aqui. Você falou, pensar nas Copas e tal. Será que não é muito cedo para jogar a toalha? Mas assim, são 12 pontos. O Galo tem 18, esse Flamengo que venceu o Galo tem 30 pontos. Já o Galo tem um jogo a menos, mas já é uma distância bem considerável entre duas equipes que eram consideradas, aliás, uma ainda é considerada a favorita ao título, o Galo ainda não sei. O Galo uma não coisa sei ano passado, por mais pouca gente imaginasse, você nunca deixava de pensar, o Botafogo vai manter o ritmo, ninguém imaginava uma queda tão grande. Sim. Mas você imagina o Flamengo tendo uma queda o que aconteceu com o Botafogo, não. Pelo contrário, a tendência do Flamengo é com todo mundo à disposição ser ainda mais forte, né? na sequência. Ô Birner, o 4-2 do Flamengo diz mais sobre o Flamengo ou mais sobre o Galo? Tudo bem? Boa noite para você, William, Breiler, Léo, professor Calçado e aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que tem duas questões assim muito claras que são bem interessantes para quem gosta de ver futebol. Esse time do Flamengo, alternativo, tem mais a cara de um time do Tite do que tem o time principal e mais técnico do Flamengo. Porque ele compete mais à la Tite, do jeito que Tite gosta do futebol. Ele consegue controlar o jogo com a saída de bola que vocês citaram, que termina no gol. Ele tem mais capacidade de marcação e ele desconcentra menos sem bola do que desconcentra o outro time, que é um time tecnicamente bem superior a esse. Tanto que o meio-campo titular inteiro pertence a outro time. O trio de jogadores ali mais criativos, poderia colocar um quarteto com o Gerson, mas Gerson executando outra função, pertence ao time que está disputando a Copa América, os jogadores que estão disputando a Copa América. E o Flamengo se tornou mais forte. Não mais capaz. Mais capaz ele vai ser com os outros jogadores, se eles competirem como esses. Né? Isso, eu estou curioso para ver o que o Tite vai fazer. Eu já falei disso na outra linha de passe. Eu tenho a quase certeza de que voltam todos para o time principal. Sim. Se chegarem em forma De La Cruz, Arrascaeta, voltam para o time principal na hora, porque não dá para mexer nisso. E aí você está mexendo quase no sagrado para o Flamengo, para a torcida, para a própria diretoria. Apesar dos resultados darem uma certa margem, se o Tite achar necessário, de mudança. E esse time, no final das contas, ele funciona bem porque o Tite impôs uma ideia diferente a outra equipe e ele continua com esses jogadores com uma ideia parecida, alguns encaixes diferentes, algumas características diferentes. Por isso que eu estou falando, é um baita trabalho. Então, assim, ótimo. É um baita trabalho mesmo. É impressionante.
como o Flamengo sobrevive e cresce durante a Copa América. O Atlético é um time do Milito. Mas o jogo do Milito é muito mais rebuscado que o jogo do Tite. Aí entra muito no que o Calçade fala sobre o calendário do futebol brasileiro e sobre você investir em jogadores técnicos. O Atlético paga um preço quando perde jogadores, porque o tipo de jogo que o Milito gosta de fazer, que é um jogo que, em tese, agrada muito mais os brasileiros, é um jogo ofensivo, agressivo, imprevisível. Quando você perde atletas essenciais, você não reproduz contra os jogadores, como disse o Léo. Então por que você não dá um passo atrás? O que o Léo está falando, né? O jogo contra o Palmeiras foi um grande alerta. Foi sinal amarelo lá para o Milito. Por que você não dá um passo atrás e tenta fazer de outra forma? No espaço do tempo curto de tempo que ele tem. Eu sei que o tempo é curto. Você imagina que o técnico... O Tite deu um passo atrás. Exatamente. Ele Tá aí abriu a mão comparação. da posse, não tem. Mas para ele não tem problema isso. O Milito tem. Que o Milito não foi contratado para dar passo atrás também. Vamos lembrar que quando ele chega, o Atlético apresentou uma nova filosofia de futebol, uma nova ideia e bancou isso. Só que o elenco hoje está deixando a desejar. Mas perfeito, mas mediante a circunstância, o contexto de Copa América, ainda teve lesões e tal. Gente, o goleiro, por exemplo, está lesionado. Gente, não dá para... Peraí, Milito, vamos pensar aqui um pouquinho? Tá feio o negócio, ó. 4. Não consegue ganhar em casa e tal, a gente precisa pontuar. Dá uma segurada. Não só precisa pontuar, como precisa parar de passar vergonha. Com todo respeito, torcedor do Atlético, a gente... Torcedor do Atlético aqui na redação, vamos trazer a coisa para o mundo mais mortal e menos para o mundo da distância. Você é o Milito. Você perde o Arana. Tá. Você tem o Scarpa, que já teve atuação boa na lateral esquerda. Você fala, vou largar tudo? Vou largar todas as minhas convicções? Ele já mexeu no Scarpa. Porque ou ele dá muitos passos atrás, ou ele continua tentando caminhar. Mas como é que ele vai continuar caminhando com esse time tão problemático? Aí, a avaliação do técnico, eu desconfio que ele vem do time nos treinamentos, ele acredita que uma hora vai ser possível e que no médio e curto prazo, quando chegarem as Copas, isso vai render frutos muito mais do que você dar os passos atrás e ter que retomar na frente. Porque eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, Birner, porque o time necessariamente vai ser novo na abertura da janela. Então era pelo menos para sobreviver até a abertura Sobrevivência. da janela. Essa Mas é a enfim, palavra. agora também, falando português bem claro, já foi. O Atlético não vai ser campeão brasileiro. E deveria brigar para ser e não vai. Acho que o Milito, na escala de responsáveis, está longe do topo. Longe, mas muito longe, né? Porque as pessoas que mandam no Atlético hoje parecem ter outros interesses, né? Como limpar a barra dos amigos e esse tipo de situação. E o futebol mesmo, não sei se nesse momento é a grande prioridade. Mas é a realidade hoje. Então eu acho que ele poderia ter feito de outro jeito. Mas é importante que no final das contas não seja ele a pagar por isso. Porque eu ainda considero que o Milito foi um belo achado do Atlético. É um técnico para ficar, para receber confiança, porque dar confiança no bom momento é fácil. Para projeto. É um técnico para desenvolver um trabalho e acho que isso não pode ser afetado pelo momento ruim. Poderia ter feito outras escolhas, poderia, acho que deveria, mas assim, na escala de responsáveis por esse momento, ele não está no topo, não. Eu acho essa avaliação, quando a gente fala do Atlético, um pouco ingênua. Vou explicar o porquê. O Léo sabe disso, quando o Atlético foi endividando, que iam... Na época, os mecenas, não donos de SAF, iam colocando dinheiro. Eu disse aqui, é muito óbvio que o Atlético vai virar uma SAF e que eles vão ser os donos. É muito óbvio. Esse dinheiro foi gasto antes da SAF. Sim, mas... Esse dinheiro foi gasto. O Atlético tem uma dívida enorme. Eles precisam administrar isso como uma empresa de agora em diante. E você tem razão, Birner. O ponto é, a expectativa do torcedor, quando esses caras assumem a caneta oficialmente, não ali no extraoficial, não na base ali do... Somos conselheiros, uma grande confraria, é de investimento pesado. Mas o Atlético tem um baita elenco. Então, o elenco é bom, mas para essa temporada, com a perspectiva de lutar para título, tem defasagem. Hoje o time tinha meninos da base em todos os setores. Isso é um problema. E o Atlético ainda vive uma situação que é do Cruzeiro também mudando de dono, mais agressivo no mercado. E o Cruzeiro, que antes de receber os reforços, está à frente do Galo na tabela. E isso vai preocupar o torcedor atleticano e vai gerar ainda mais cobrança de investimento. Aliás, uma coisa aqui para puxar para o Flamengo mais uma vez, só um detalhe, né? O Flamengo teve muito mais dificuldade para vencer o Cruzeiro no Maracanã do que para vencer o Atlético Mineiro na Arena MRV. Isso já mostra também, a gente está falando de Galo e Cruzeiro, isso mostra também já a realidade momentânea
de Cruzeiro e Atlético Mineiro, 2 grandes rivais. E a única vitória do Galo na Arena foi justamente contra o Cruzeiro. Jogos. No final de semana, eu perguntei para você até guardou, acho que foi no final de semana, qual tinha sido a grande atuação do São Paulo. Então, se aquela atuação do São Paulo contra o Bahia tinha sido a melhor no ano, no campeonato e tal, etc. Essa atuação do Flamengo é a melhor atuação do Flamengo no campeonato? Pensando nos jogos que o Flamengo teve aí, recentemente venceu o Bahia, acho que tem venceu o Cruzeiro. Contra o Fluminense foi muito boa também. Contra o Fluminense. Em graus de dificuldades, eles são diferentes. Assim, o grau que se apresenta de dificuldade, Flamengo. Então, quando você olha o placar, você pode falar, esse aqui foi a melhor atuação. Na goleada no Vasco, por exemplo. O 6-1. Mas falar, foi a melhor. Não, isso depende do adversário, da resistência que ele pode oferecer em determinado momento. Ficou claro desde o início que o Atlético não tinha lá muita resistência para oferecer. Né? O sistema não... Por exemplo, Scarpa. O Scarpa, o Scarpa é um jogador que pode dar mais, entregar mais pro time. Já entregou mais com o Milito. O que era a função do Scarpa hoje? Tudo que o Atlético imaginava terminava do lado esquerdo, no pé do Scarpa, para ele cruzar na área. Sim. Ou cruzar baixo, ou cruzar para a entrada da área. Ele é um jogador inteligente, pode botar na cabeça, pode botar no pé de quem está na meia-lua. E era o que ele estava tentando. Quando o Tiarana terminava com ele na área finalizando, era melhor, né? Ele era o outro lado. Outro lado, exatamente. Né? A bola poderia terminar com ele. Então, o lado direito do Atlético, um lado que não apareceu. Então, é o seguinte, o adversário sabe isso, não precisa o treinador falar, porque quem está dentro de campo hoje tem que ter, né? Sempre foi assim o futebol, e hoje mais ainda. E o Tite é muito inteligência para enxergar isso, né? Tá tudo do lado direito do Flamengo, esquerdo do Galo. Tá bom, tem que contribuir para fechar aqui, recupera a bola e parte para o ataque. E foi o que o Flamengo fez. Então, o Flamengo ele é muito prático em função daquilo que foi possível, né, a gestão possível da equipe, em função da saída de vários jogadores para a Copa América, que dão ao Flamengo a sua grande característica de posse de bola, e o Galo não conseguiu fazer isso. Não está conseguindo. Porque, sim, o Galo tem grandes jogadores, mas ele não está ainda nesse nível do Flamengo. Por circunstâncias até de poupar jogador, no caso, as substituições do Tite hoje. Entrou o Pedro. Sim, no lugar do Carlinhos. Entrou o Léo Pereira. Entrou o Pulgar. Entendeu? Tirou o Ortiz. Quem saiu do banco do Flamengo? O Atlético chegou a ter jogo com 5 no banco recentemente. Exatamente. Sim. Então, assim, é diferente. Calçade cita o Scarpa. O grande trunfo do Scarpa no Palmeiras era a bola parada. E a bola parada no Galo ainda não está funcionando. Já no Flamengo, a bola parada virou uma coisa séria. O Flamengo tem aproveitado muito bem o Luiz Araújo. Luiz Araújo se tornou hoje no futebol brasileiro o que o Scarpa era naquela temporada de 2022. Bola parada perfeita, encontrando jogadores no meio da área, no segundo pau, com repertório. Luiz Araújo, olha lá. Vai buscar o Bruno Henrique. Vai muito bem. E se a gente lembrar, até na derrota contra o Juventude, na bola aérea, o Flamengo marca um gol com o Pedro, vence o Bahia também num lance de bola parada. Então o Tite, sabendo que teria esse impacto dos reforços, tem investido ainda mais na bola parada. E a gente sabe que a bola aérea vinha sendo o grande calcanhar de Aquiles da defesa do Flamengo. E passou a aprimorar um pouco mais. É claro que hoje toma um gol ali num vacilo no final, falta de concentração dos jogadores, jogo já ganho. Mas ainda assim a gente percebe uma tensão da comissão técnica do Flamengo. Também. Todos eles são muito bem sucedidos. Sim. É o seguinte, é o dinheiro deles que está na roda, certo? Sim. Precisa melhorar o ambiente competitivo do futebol brasileiro, porque senão o dinheiro deles vai queimar. Então, se eles não melhorarem, ajudarem a melhorar o calendário, o excesso de jogos, a grana deles vai, assim, pulverizar. Sim. Então, eu espero que quem está botando dinheiro do bolso, porque quando você põe do seu, dói. Mesmo você sendo torcedor, dói um pouquinho mais. Né? Eu espero que eles ajudem a consertar o futebol brasileiro. Porque é o seguinte, cara, em julho, 8 jogos para cada um, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Né? Não dá para prever. A coisa boa é que não é. Então, tomara que hoje os mineiros que têm SAF, alô, galera, Galo e Cruzeiro, vocês estão botando o din-din do bolso, vamos ajudar a melhorar o ambiente competitivo. Não esperem a CBF fazer isso. A CBF está
nem aí para vocês. Então vocês precisam agir. É uma esperança, né? Mas sem dúvida. você acha que eu devo estar... Não devo, né, Bia? Não, eu acho que deve ter esperança, não acho que ela vá se transformar em realização. É só esperança mesmo. Mas a esperança é melhor do que a desilusão. Lembra do primeiro momento da SAF, que foi, agora que todo mundo é homem de negócios aí, né? A gente vai ver todo mundo pensar mais no negócio. Aí veio o Textor. Aí veio a 777, enfim. Só um detalhezinho. Fala. As pessoas esquecem que SAF bota dinheiro para tirar dinheiro. Porque claro, SAF, ao contrário de modelo associativo, quebra. Claro. Se o clube não se pagar depois de algum tempo, se o clube não começar a dar lucro, vende-se o clube por um preço menor. Dinheiro, não. Ou o clube quebra, abre concordata, e aí o clube vai falir, aí o cara vai pagar com os próprios bens, e as empresas dele vão ser afetadas. Então, resumindo, SAF bota dinheiro no primeiro momento para que isso gere mais dinheiro para o negócio tornar viável. Sim. Quando pega o clube lá embaixo. O dia que aparecer um clube brasileiro inteligente para fazer uma SAF com o clube estabilizado financeiramente, o primeiro que vai fazer isso vai ser o Atlético Paranaense, tá? Sim. Estabilizado financeiramente e negociando a melhor SAF possível, aí a coisa fica diferente. Sim. Porque aí bota dinheiro para retornar, mas bota dinheiro numa segurança e de um jeito muito mais pesado do que esses que botam basicamente para recuperar os seus clubes. Voltando para o campo, não que isso não afete o campo, né? Afeta diretamente o campo, diretamente. né? Mas voltando para o jogo de hoje, e daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, e daqui a pouco a gente vai ouvir também o Milito, né? Vamos ver o Milito também, quais são as desculpas do Milito. Bom, acho que a gente, talvez, e se alguém discordar, fica à vontade, talvez a figura, o Calçado já falou sobre isso, desse Flamengo, seja o Gerson. Em campo, você pode até falar que é o Tite. Grande trabalho. Em campo, o Gerson. Depois do Gerson, quem mais está... Eu estou realmente... Estava até conversando com o Calçade na redação. Em geral ou no jogo de hoje? Não, em geral. Nessa campanha desses 7 jogos... Desses 7 jogos de período de Copa América. Tem alguns jogadores aí. Eu tô realmente impressionado. Estava falando até com o Calçade. Como subiu o nível do Davi Luiz. É um contrato terminando no final do ano. Aí impressionante. Davi Luiz era assim, se fala de Léo Pereira, se fala de Fabrício Bruno, se fala de Léo Ortiz. Teve outro cara, então, Davi Luiz, o Léo Ortiz é outro cara. Subiu de produção. Hoje, por exemplo, assim, é que ele se empolgou. Mas o Léo Ortiz ia fazendo uma jogada individual ali, saindo de 3, que, esse cara é um zagueiro que veio pro meio campo. Mas o que o Atlético deu de espaço para isso aí também é só ver o gol do Ayrton Lucas, né? Exato. A maneira que ele passa com extrema facilidade por ali. Mas é que não dá para não falar do Pedro, né? O Pedro entra, mas o jogo tá aberto e tal. Mas a bola que ele mete ali pro... Quem tá jogando mal no Flamengo? Não, mal ninguém. Mal ninguém. Não, tem até jogador que você discute se vai sair do time. O Wesley vai sair do time? Não sei. É mesmo? Você tem essa dúvida? Não sei. A bola que ele tá jogando? Eu acho o grande ponto do Flamengo. Ayrton Lucas fez um golaço todo hoje mundo também. para jogar. Gente que normalmente não jogaria. Tá todo mundo... Assim, quando todos voltarem, você terá o grupo num estágio de competição que não tem 11, você tem 16, 17, 18, 20 competindo. Por exemplo, o Bruno Henrique, o Cebolinha, contusão do Cebolinha, que era o titular de Tite. O Bruno Henrique está dando conta. O Bruno Henrique está dando conta. O Pedro, nem se fala. Luiz Araújo cumprindo funções diferentes, o Tite buscando... É o melhor momento do Luiz Araújo com a camisa do Flamengo. O Gerson está aqui, é o Luiz Araújo por dentro. É o Wesley, o lateral que passa. Essa é a jogada do Wesley. Quer dizer, o corredor é para o lateral, porque o Gerson se associa por dentro com o Pedro, quando está jogando, aí nesse caso era o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas também, faz uma jogadaça, faz um gol. Então é um Flamengo que mudou, teve detalhes que mudaram a forma de jogar por mudança na escalação e também busca de um rendimento melhor em funções diferentes. Olha o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, hein? O Bruno está aberto, ele está por dentro, ele faz um baita golaço. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo. Não dava para prever isso. Dava para imaginar, o time vai sentir, vamos ver o que vai acontecer. Se eu tenho qualquer ideia do que aconteceria. Positivo ou negativo. E aí foi, né? Agora precisar de VAR para ver isso. Em cima do Pedro, só uma coisinha, porque hoje não existe mais a discussão Pedro e Gabigol. O Gabigol não está nem sendo relacionado para os jogos, deve sair do Flamengo, então não tem essa discussão. Mas uma coisa que você falava do Gabigol, mas quando eu entro não tenho muita oportunidade, eu entro pouco, não dá tempo de fazer nada e tal. Pois bem, o Pedro entrou hoje com muito pouco tempo, e em muito pouco tempo ele deu a assistência que ele deu, né? Então, assim... Olha aí, ó. A confiança, a Olha fase isso. é outra. É outra conversa.
É outra conversa. E o Tite também conseguiu. Para mim, o divisor de águas é aquela derrota. Vou te interromper, te peço desculpas, porque o Tite vai falar. Bora, não prioridade. esqueça o que você vai falar, tá Já bom? levantar um assunto polêmico, não vou levantar. Não, levanta depois. Não. Galera, que jogo foi esse, galera? Que jogaço! O Flamengo humilhou. O Flamengo humilhou o Galo, as galinhas. O Flamengo humilhou as galinhas. O Urubu depenou as galinhas, galera. Um jogaço do Flamengo, mordendo do início ao fim. Teve 2 pênaltis ali, claríssimo que não foi dado. Aquela jogada do Pedro, que ele dá-lhe um chapéu no Mariano, o Mariano dá-lhe uma mãozada nele. O Mariano deu uma abraçada nele, o árbitro não deu. O Alan, o juiz marcou aquele pênalti ridículo em cima do Vargas. O pênalti em cima do Pulgar foi muito mais pênalti. O lance em cima do Pulgar foi parecido e foi muito mais pênalti. Ele nada deu, o cara arrastou a perna do Pulgar. Eu tô em êxtase, cara, golaço do Beijinho. Que golaço do Beijinho, galera. Pô, ele veio, driblou 1, driblou 2, deu um tapa na frente, botou na frente e bateu cruzado. Cara, aquilo ali é gol pô, desculpa, aquilo ali não é gol de lateral, não. Aquilo ali é gol de clássico camisa 10. É que o cara que chega e corta todo mundo. Aquilo ali é gol de camisa 10, cara. Um lateral fazer um gol daquele ali tem que ter muita qualidade. BH, como sempre, monstro. Gerson, então, nem se conta. Por que a gente vai falar do Gerson? Tá jogando fino da bola, tá jogando a bola redonda com o Tite. De coração, Davi Luiz mais uma vez fez uma partidaça no meu ponto de vista. O Davi Luiz está jogando fino da bola. O fino da bola. O Rossi fez várias defesas importantes. Como cresceu o Wesley. É impressionante como o Wesley cresceu nas mãos do Tite. É um jogador que tem buscado mais o fundo. É um jogador que tem buscado tabelar. É um jogador que está aprendendo a cruzar. Está cruzando melhor. Está definindo melhor jogadas. Você viu o lance hoje que ele roubou a bola na disputa com o zagueiro. Ele cortou aqui para dentro. Pegou a bola no primeiro gol ali do Flamengo. Que a bola bate na trave e sobra por Carlinhos. Cara, o Carlinhos é um moleque iluminado. O Tite deu a confiança pro rapaz e o rapaz correspondeu. A gente viu o Carlinhos com vontade, o Carlinhos com gano. O BH gosta de jogar contra o Atlético. Vamos falar a verdade? O Atlético Mineiro é vítima do BH também, né, galera? O Atlético Mineiro em si é vítima do BH. Galera, no mais, achei um ótimo jogo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver aqui no retrovisor. Peraí. Tô vendo ninguém não, hein? Aqui no finalzinho, aqui na curva ali acentuada à direita, eu tô vendo ali o Botafogo, sabe? Naquela curva acentuada à direita, apitando lá no início da curva. Eu tô vendo o Botafogo. O Palmeiras, tô nem vendo. Não tem mundial, não dá pra ver. Brincadeira à parte, galera. Saudação rubro-negra. Se você gostou do vídeo, se você chegou aqui, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o canal. O seu like é importante porque o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e recomenda o vídeo para mais pessoas. Valeu, galera. Forte abraço, saudação rubro-negra. Vou deixar aqui no link na descrição. Canais ESPN, Grupo Disney. Valeu, saudação rubro-negra. Isso aqui é Flamengo. Forte abraço. Fui.